no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como estudar preposições e vou te dar alguns exemplos aqui sobre in, on, at. Se você já conhece um pouquinho de inglês, você já deve ter ouvido falar de pelo menos uma dessas 3 preposições. Então fica comigo até o final. Eu sou a Teacher Fer Dagnoni, do canal do inglês, e eu quero te convidar a ficar até o final dessa aula curtinha para você entender muita coisa, inclusive sobre essa nhaca que às vezes é estudar preposição em inglês. Eu concordo, gente, às vezes irrita. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se inscreva, mas se inscreva. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita, agora é hora de você fazer algo bom da sua vida, que é se inscrever. Já aciona o sininho de notificação e vem fazer parte dessa comunidade, dessa galera que realmente está aqui comigo, também nas demais redes sociais, @canal do inglês. Por esse @ você me encontra também no Telegram, no TikTok, no Instagram, no Facebook e, claro, como eu disse, aqui no YouTube, é claro. E essa comunidade são de pessoas que querem não só dicas, mas também conhecimento, prática. É isso mesmo que eu faço lá no meu canal do Telegram, por exemplo. Ele é meio diferenciado das demais redes sociais. Então eu tô te esperando, mas vamos pro conteúdo desse dia, desse vídeo. Preposições, prepositions. Gente, vou confessar aqui 2 coisas. Uma, foi o calo no meu pé, sabia? Quando eu me formei, eu falei para minha teacher, para minha professora assim na época, eu posso fazer uma daquelas provas que você aplica para quem busca cargo, né, de professora aqui na escola? Falei, por que você quer dar aula de inglês? Eu falei, não sei se eu quero dar aula de inglês ainda, tô pensando, mas eu quero saber como é que eu me saio. Gente, eu fui maravilhosa, tinha mais de 200 perguntas, eu fui muito incrível. Mas nas preposições, ela falou, Fernanda, teu erro foi em preposição. E eu fui com uma nota que eu não gostei, assim, particularmente. Eu não lembro da nota porque ela me passou só uma porcentagem. Mas eu falei, mas de onde que vem essa outra porcentagem que eu errei? Não que eu não erre, né? Mas ela falou, de preposição. Eu falei, é? E eu lembro que eu passei 3 meses, assim, estudando intensamente as preposições. E eu descobri um jeito de estudar a preposição, mas eu quero... Aí vem a segunda coisa que eu quero confessar pra você. Professor em sala de professor, sabe a sala dos professores? Os professores de idioma sempre, de inglês, sempre trocam figurinhas sobre as preposições em inglês. Gente, isso é desafio até para nós, sabia? É um desafio. Nós, professores de inglês. Nativo erra as preposições? Yes. Só que tem uma coisa, tem uma pegada aí que você precisaria... eu precisaria de mais tempo para falar disso com você, mas eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, você tem a preposição in, tem a preposição on, tem a preposição at. Essas preposições, elas muitas vezes, não sempre, elas têm a mesma tradução. Elas significam em, ou no, na, porque no e na, para nós no Brasil, é o quê? No é em mais a. Na é em, não, no é em mais o. Na é em mais a. E a gente fala no, na, mas tem o em ali embutido. Em inglês eles usam separadinho, em mais a, em mais o e tal, né? É meio diferente esse negócio de o, a, mas enfim, eles usam o em mais o artigo. E esse em pode ser in, pode ser on, pode ser at. E às vezes nada disso. Por exemplo, às vezes a palavra on significa meio que o de para nós. Que isso, Fernanda? Que loucura é essa? Eu vou te explicar. Seguinte, antes vamos entender rapidinho sobre in, on, at. Eu não vou falar tudo sobre eles, porque é só para você entender mais ou menos uma pegada que eu vou te falar sobre estudar preposições em inglês. Então, por exemplo, in significa em, e é muito usado esse em quando você vai falar dentro de alguma coisa, em algum lugar, lá dentro, parte de algo. É muito usado para falar, por exemplo, em cômodos, em lugares fechados, né? Geralmente não locais públicos, em casa, no apartamento, dentro do escritório, dentro do carro, certo? Já on é usado em, mas é em cima de, sobre, é um toque na superfície, tal do the book is on the table. Essa frase é meio conhecida, the book is on the table, né? O livro está na mesa, ou seja, sobre a mesa. Já, então, o on fala muito de superfície. E temos at, no shopping, na igreja, no mercado, locais públicos na cidade, você usa muito, é muito comum at mais do que em.
Mas, Fernanda, se eu estiver lá dentro da loja? Pois é, mas é muito mais usado o at. Agora, se você falar o nome do local, daí não tem nem que lembrar que existe in. Tem que usar at com o nome do local público da cidade, né? Tipo, no shopping X, se X é o nome do shopping, não tem esse negócio de que, mas e o in? Não, aí é at mesmo. Só que tem outros usos para in, on, at, tá? Mas, por exemplo, você já começa aos poucos. E tem que ser aos poucos mesmo. Não quer dizer lento. Não quer dizer devagar, quase morrendo, sem ânimo na vida. É aos poucos. É isso que eu quero dizer. Não lento, não lentamente. Porque você tem que estar em contato com o idioma. Então, você ouvindo uma música, pega a letra da música, aprende aquela música, você vai aprender um monte de palavra nova e vai ter lá preposição, preposições. Preposição não, preposições, né? Então, você tá trabalhando, a vida vai seguindo, o inglês vai seguindo, a tua vida na língua inglesa vai acontecendo. Mas, quando você para estudar uma preposição, é aos poucos, não é 500 de uma vez. Então, a pegada com in, on, at, in, dentro, interior, on, superfície, em cima de algum lugar, com toque naquele lugar, né? E at, em locais públicos. É um ponto de localização, entendeu? Muito bem. Mas tem outros usos para at, tem outros usos para in, tem outros usos para on. E às vezes não tem essa coisa de em, no, na. Quer ver uma coisa? Se eu falo, depende de você, dependo do meu marido, ela depende do pai dela, nós dependemos um do outro. Esse depender de, se você buscar no dicionário o que é de, você não vai conseguir entender isso aqui. Por quê? Porque de, muitas vezes, é a outra preposição aí, ó, of. Of, não é of, tá? Of. Depender de, aí você já diz depend on. Como assim, Fernanda? Fiquei louca. Às vezes, o verbo, pelo conceito dele, mais o conceito do que você está falando, a ideia que quer passar, ele exige uma outra preposição. Então, a primeira dica que eu falei para você é estudar aos poucos, não lentamente, mas aos poucos. A segunda dica que eu dei para você é procure estudar, aí claro que um professor te orienta melhor nisso, é claro, pela própria programação, pelo plano de aula, pelo método, né, pelas atividades. Mas, por exemplo, certos verbos exigem certas preposições. Certas palavras exigem certas preposições. Por exemplo, eu estou preocupado com. Eu estou preocupada com ela. Nós estamos preocupados com você. Nossa, eu acho que ele está preocupado comigo, mas nem precisa. Em português a gente fala que alguém está preocupado ou preocupada com alguém. Em inglês não é com. Se você pesquisar no dicionário como que fala com em inglês, você vai ver lá with. Não é aqui. Em inglês é preocupar-se, ou tô preocupado, preocupada, a respeito de alguém. A respeito de algo. Então, a palavra worried puxa a preposição about. Ou o verbo preocupar-se, worry, é about. Então, certas palavras, certos verbos exigem preposições específicas e não tem nada a ver com preposição. Então, isso é importante. Essa segunda dica é você ver, tá? O verbo depender, o verbo sentir, o verbo pensar em. Por exemplo, pensar em alguém, esse em não é nem in, nem on, nem at. Você fala think about ou think of, mas você não fala think in, por exemplo, certo? Então, existem, claro que um professor te orientaria melhor nisso. E eu volto a falar do poder do contexto, estudar com contextos, estudar com ferramentas já prontas, por exemplo, textos, notícias, postagens nas redes sociais, letras de músicas, leituras e blogs e tudo mais. Quanto mais contato com o idioma, você vai aprendendo. As preposições também podem ser separadas por preposições de lugar. Tem os estilos de preposição, né? Então, também um professor te ajudaria melhor nisso. Mas não corra atrás de aprender tudo de uma vez que vai dar tilt. Beleza? Bom, eu espero ter esclarecido um pouco mais esse caminho. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim. Se você curtiu, deixa o seu like. E a gente se vê com certeza no próximo vídeo. Podia errar agora? Pô, sacanagem.